Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Estamos juntos mais uma vez para a nossa terceira aula de História de Israel. E na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre o reino de Israel e também o reino de Judá. Bem, o reino de Israel teve a sua história dentro de uma instabilidade interna muito grande, não adotando assim a sucessão dinástica. Até a sua queda foram cerca de 19 reis de 9 dinastias diferentes. Até, inclusive, a capital, né, de Israel sofreu alterações, tendo sido estabelecida inicialmente em Siquém, depois em Penuel, Tirza, até que foi estabelecida em Samaria. O Reino do Norte, em busca de paz, incorporou-se aos cananeus, o que já havia ocorrido em outros momentos da história que sempre trouxe prejuízos espirituais. O primeiro problema, você deve se lembrar, surgiu no reinado de Jeroboão. O reino de Judá, cuja capital era Jerusalém e onde estava a Arca da Aliança, era o local onde se reuniam todas as tribos, né, do norte e do sul, para as festas sagradas. Sendo assim, Jeroboão, rei de Israel, achava que o seu reinado corria um grande perigo, porque o povo poderia ser facilmente influenciado pela tribo de Judá. Assim, Jeroboão providenciou 2 locais de culto no norte, um em Betel, outro em Dan, e ainda fez 2 bezerros de ouro e os colocou nos locais de culto. Isto o levou a um processo de sincretismo nos moldes dos cananeus e servindo como um trampolim para a crise religiosa em Jerusalém. Quero falar também um pouquinho do Império Assírio, você deve se recordar, até porque os israelitas foram levados, né, deportados para lá, devido à sua corrupção moral. Nesse período, a Síria ela crescia em poder, ela expandia o seu domínio, o seu território. Salmaneser, então o rei da Síria, ele subiu contra Israel e Oséias, que era rei de Israel, e ele acabou, né, Oséias, ficando servo e dava-lhe presentes, conforme nos diz o livro de 2 Reis. Impostos eram cobrados pela Síria. Israel inicialmente cedeu, mas com a mudança do reinado da Síria, o rei de Israel, né, Oséias, resolve parar de pagar o tributo. E aí, diante dessa atitude de Israel, o novo rei da Síria marcha em direção a Samaria. E após muita luta, muita resistência, passando 3 anos, Samaria acabou sendo conquistada. Muitos de Samaria foram deportados para outras regiões conquistadas pelos assírios, assim como a Mesopotâmia. E outras pessoas de territórios também conquistados pelos assírios foram levados para Samaria. E isso ocasionou uma mistura de culturas e religiões, aquilo que vai dar origem aos famosos e conhecidos samaritanos. Assim, o fim chegou para Israel, cerca de 722 a.C., quando os israelitas foram levados cativos pelos assírios e espalhados por outras nações. Reino de Judá. Diferente de Israel, né, Judá permaneceu mais estável, tendo em vista que adotou a sucessão dinástica. Foram 20 descendentes de Davi, sendo 12 dinastias até a queda de Samaria, e mais 8 até o cativeiro babilônico. A sua capital permaneceu sempre a mesma, a saber, né, Jerusalém, local onde ficava o templo e a Arca da Aliança, fator de grande importância para o fortalecimento da religião e também do governo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Entretanto, isso não foi suficiente, porque a idolatria e a divisão começaram a enfraquecer o reinado do sul. Países vizinhos se aproveitaram dessa situação para subjugar o povo. E assim, foi o primeiro o Egito, depois a Síria, depois a Síria, depois a Assíria e depois a Babilônia, em diferentes períodos. Nesse período, se levanta Ezequias, e, na minha opinião, e também com base em alguns autores que eu tenho baseado esse estudo, Ezequias certamente foi um dos melhores reis de Judá, por causa da sua confiança e dependência em Deus. Ele destruiu todos os altares e altos idólatras que existiam naquele período. E também se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu.
Aproximadamente no ano 701 a.C., o rei Senaqueribe invade Judá, e reagindo assim à rebelião, né, que estava acontecendo com Ezequias. Mas eles não conseguiram prevalecer por muito tempo. A situação espiritual de Judá era de altos e baixos de acordo com o rei que estava governando. E com o enfraquecimento da Síria, uma nova potência começa a surgir naquele momento, a Babilônia. E a Babilônia não demorou muito, né? Ela foi vitoriosa contra o Egito e também contra Judá, que nesse período começa a se submeter à Babilônia. Então o Estado de Judá, assim como o de Israel, havia chegado ao fim, deixando de ser uma nação para ser apenas uma comunidade de fé. Mas já que nós estamos falando aqui sobre o Império Babilônico, eu preciso falar um pouquinho sobre como começou esse império. O Império Babilônico ele começa com Nabopolassar, é nome difícil mesmo. E esse homem, né, Nabopolassar, ele, após resistir um cerco que havia ocorrido por parte dos assírios, ele assume o trono da Babilônia. Ele veio a morrer em cerca do ano 600, 605 a.C., e ele deixou o seu reino para o seu filho, esse você conhece, Nabucodonosor, né? Filho de Nabopolassar. Eita, nome difícil. Então, Nabucodonosor, esse nome que a gente já fala com mais frequência, né? Ele tornou o Império Babilônico muito poderoso. E pelo ano de 607, os babilônicos, os seus aliados, acabaram dando um fim ao Império Assírio. A cidade de Jerusalém, né, Judá, foi invadida, saqueada, incendiada, juntamente com o templo. Tudo estava em ruínas. Sobre Israel não havia mais rei para governar. Não havia mais uma capital, Samaria, pois ela havia sido destruída e as pessoas mais influentes de Samaria haviam sido deportadas. O centro da sua religião estava completamente destruído e saqueado. Estava começando o cativeiro de Judá. Você sabe, durou cerca ali de 70 anos, né? E isso, inclusive, foi predito pelo profeta Jeremias. Foi nesse período que nós começamos a ver o surgimento de uma tendência, né, muito conhecida, que era a diáspora. A diáspora é a dispersão do povo judeu por diversos motivos. Tiveram que sair da sua terra e se estabelecerem em outras nações, porém, conservando a sua religião, a sua cultura e a sua ligação com a sua terra natal. Nabucodonosor, ele tinha como uma de suas estratégias para quebrar a força dos povos que haviam sido conquistados por ele, deportar aqueles que tinham maior influência, deixando na região apenas os mais pobres. Então, dessa forma, o rei Ezequias, os seus súditos, foram levados para a Babilônia e os mais nobres ficaram em Judá. A situação em Judá começou a ficar difícil e muitos começaram a procurar refúgio no Egito e também em Moabe, em Edom, em Amon, de onde retornariam assim que tudo começasse a melhorar. Diferente daquilo que muitos de nós pensamos, os que foram levados cativos para a Babilônia não foram presos, não foram lançados no cárcere. Eles não levavam uma vida de escravos. Como você já deve ter lido alguma coisa, apenas uma parte foi levada para a Babilônia. E dentre estes, apenas, conforme eu disse, os da alta classe. Então, eles tinham uma relatividade, ou melhor, uma relativa, né, liberdade. Eles poderiam se desenvolver, e de fato isso aconteceu, chegando ao ponto que muitos deles se tornaram comerciantes e donos de banco. É importante também mencionar que foi na Babilônia que os hebreus passaram a fazer o uso da língua aramaica, que viria a se tornar a sua língua oficial mais tarde. E aqueles que foram deportados, né, eles devem ter ficado surpreendidos quando chegaram à Babilônia, ao invés de esperavam que de repente fosse levado para uma mina de trabalho escravo, pensavam que fossem serem colocados numa caverna, num buraco. E aqueles deportados, quando chegaram na Babilônia, ficaram surpreendidos com a grandiosidade e também com a beleza dessa cidade. Preciso ainda mencionar para você que Nabucodonosor era um homem muito religioso. Ele serviu a vários deuses. Seu reinado foi de muita estabilidade.
Mas com a sua morte, começou a ter o início da decadência da Babilônia. Em seu lugar, né, reinou seu filho, Evil-Merodach, né, que foi assassinado por seu cunhado, Neriglissar, que acabou assumindo o seu lugar no reino. Com a morte de Neriglissar, né, seu filho, Lavash-Marduk, começou a reinar, mas o seu governo durou apenas alguns meses, porque esse foi deposto e assassinado, e aí o trono acabou passando para Nabonido. O Império Babilônico suplantou uma supremacia, né, que antes era vista pelos assírios. O Império Babilônico dominou o mundo, e esse domínio durou entre os anos 605 ao ano de 539 a.C., cerca ali de 70 anos, os mesmos 70 anos do cativeiro de Judá. Por sua vez, né, o Império Babilônico, mais à frente, seria conquistada pelo grande rei Ciro da Pérsia, o qual autorizou que os judeus voltassem para a sua pátria. E eu quero falar um pouquinho sobre o Império Persa. Ciro, rei da Pérsia, ele uniu-se aos medos, né, por laços familiares, ou medos. Entretanto, depois ele comandou uma revolta que terminou por passar ao seu poder para o Império Medo. As tropas de Ciro, por volta ali de 539 a.C., conquistaram a Babilônia. Ciro assume o poder como rei e todo o Império Babilônico agora passou a estar nas suas mãos, inclusive a Palestina. Então, esse é um ponto que a gente também precisa observar algo. A boa aceitação de Ciro, ela se deu pela sua forma de governar. Ele era diferente dos demais dominadores e, inclusive, permitiu que os exilados retornassem para as suas pátrias, né, de origem, se assim eles o desejassem. Poderia levar seus deuses, retomarem a sua cultura, preservar a sua identidade. E no ano de 538 a.C., o rei Ciro expediu um decreto autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém e reedificarem a sua cidade, assim como o seu templo. E também me chama a atenção que nesse período do cativeiro babilônico, de aproximadamente 70 anos, muitos daqueles que foram levados para Jerusalém já estavam mortos ou com idade muito avançada. Ainda também destaco que muitos não retornaram para Judá, porque já estavam com as suas vidas estabilizadas na Babilônia. O que a Bíblia vai nos dizer é que pelo menos 3 importantes grupos fizeram um retorno de volta para Judá, que foram Jerobabel, Esdras e Neemias. Mas você, que já é um leitor assíduo da Palavra de Deus, conhece bem essa história. Bem, embora espalhados, né, neste período do Império Persa, chamado também de período pós-exílico, essas comunidades continuavam ligadas por um sentimento de parentesco, por sua religião, mesmo aquelas que haviam alterado a sua forma de culto. Eles não estavam mais tão presos ao local, né, Jerusalém. Já não estavam mais limitados por fronteiras, mas podemos dizer que faziam parte de uma comunidade da fé. Um novo império vai surgir, o Império Grego. E esse novo império, ele surge, começa a crescer, né, o seu poder através de Filipe da Macedônia, por volta ali do ano 400 a.C. Os persas vão saindo do cenário e dão lugar aos gregos. Filipe II da Macedônia, ele ia cada vez mais consolidando o seu poder, até que no ano 336 a.C. ele foi assassinado, passando o seu cargo para o seu filho Alexandre. Alexandre rapidamente foi conquistando territórios, passando de domínio, até que ele dominou todo o antigo Oriente Médio. E Alexandre, conforme ele conquistava territórios, ele propagava a cultura grega aos povos, que ficou conhecida como o helenismo. No caso do povo judeu, os judeus eles passaram a ser leais aos gregos. Não houve grandes alterações com a mudança de domínio. Judá, que era uma província da Pérsia, se tornou agora uma província, né, da Grécia. E aí, com a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego começa a enfraquecer, os seus generais começam a disputa pelo poder e 4 generais vão herdar partes desse império restante, sendo eles Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro.
Os costumes gregos, né, mesmo ainda o Império Grego em decadência, os costumes foram introduzidos em larga escala em Jerusalém. Um ginásio foi construído na cidade e antes das competições, verdadeiros cultos pagãos eram realizados. Os hebreus chegaram ao ponto de fazer cirurgia na marca da circuncisão, uma vez que as competições gregas, os homens ficavam nus. A religião judaica, né, lá no período de Antíoco IV, né, foi declarada ilegal. Um altar para Zeus foi colocado no templo e animais impuros sendo sacrificados a este deus do altar. Tributos eram cobrados, manuscritos queimados, e os que não se curvavam à nova política eram escravizados ou mortos. É claro, né, alguns judeus começaram ali uma revolta, e essa revolta aconteceu através de um sacerdote chamado Matatias, descendente de Arão, irmão de Moisés. Junto com Matatias e seus filhos se uniram outros que estavam sofrendo perseguições, como os essênios e os Hassidim. E esses últimos, né, deram origem aos famosos e conhecidos fariseus. Passando, né, esse período grego, né, e com seu enfraquecimento, vem agora o Império Romano. E, de acordo com muitos historiadores, a fundação de Roma, ela resulta numa mistura de três povos que foram habitar aquela região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Então, eles desenvolveram, né, na região uma economia baseada na agricultura, na atividade pastoril. A sociedade da época já era formada por patrícios, né? Você deve se lembrar das aulas de história, que eram os nobres proprietários de terra, e também por plebeus, né, que eram comerciantes, né, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era um sistema politeísta, então eles adotavam deuses, né, vários deuses, semelhante aos deuses gregos, porém agora com nomes diferentes. A partir da década de 60 antes de Cristo, a Palestina nada mais era do que uma província romana. Todas as decisões agora na Palestina partem de Roma. E no ano 37, os romanos colocaram Herodes no poder. Você lembra quem era Herodes? Herodes era idumeu, isso mesmo, lá do país da Idumeia, né, ali o sul da Palestina, que havia sido conquistada pelos macabeus. Então, um estrangeiro para reinar sobre os judeus. Herodes reinou sobre a Palestina desde a Judéia até a Galileia. E ele veio a morrer, né, no século IV ali antes de Cristo. Com a sua morte, a Palestina ela foi dividida entre seus três filhos, Arquelau, Antipas e Filipe. Arquelau ficou com a Idumeia, Judéia e Samaria. E depois ele foi deposto, né? E quando ele foi deposto, quem ficou no seu lugar foram alguns procuradores romanos. E o quinto imperador romano é o nome que também você conhece, Pôncio Pilatos. Já Antipas, o outro filho de Herodes, ficou com a Galileia e a Pérea. E o terceiro filho, né, o Filipe, ficou com aquela região ali de Traconite, que é o território nordeste ao Mar da Galileia. Com relação a outras cidades, né, pagãs, né, conhecidas assim como Decápolis e a região Ciro-Fenícia, elas acabaram não tendo essa influência, porque de fato eram considerados, né, territórios pagãos. Algo me chama a atenção no Império Romano, principalmente, né, na narrativa, né, quando nós olhamos para Belém, a história de José, de Maria e principalmente a história de Cristo, que vai surgir algumas nomenclaturas, né, e alguns grupos, alguns partidos políticos, né, nesse período. Surgem os Zelotes, né, que era um grupo que surgiu dentro do partido dos fariseus. E esses Zelotes, eles não se conformavam com a passividade dos judeus diante do domínio de Roma. Então, eles estavam se organizando e partiram para o enfrentamento contra o Império Romano. E aí, os zelotes, eles começaram a serem vistos como verdadeiros criminosos. Alguns historiadores acreditam que há a possibilidade de 2 discípulos de Cristo pertencerem a esse grupo: Simão Pedro e Judas Iscariotes. Os samaritanos é um outro grupo, né? Esse grupo eles viviam ali na região da Samaria, e você conhece, né, essa rixa
Eles eram desprezados pelos judeus e a sua origem é daquela época, né? Lá do Reino do Norte, não é? O Reino de Israel, que havia sido conquistado pelos assírios, como vimos, e aí se instalando alguns estrangeiros com suas culturas, com a sua religião, gerou, na verdade, esse grupo conhecido como samaritanos. Um outro grupo também desse período são os saduceus, que era um partido político composto pela elite sacerdotal. Eram os saduceus que administravam o templo, eram os saduceus que eram responsáveis pelo culto, pelas grandes propriedades, né, da terra. Eles eram a elite dos comerciantes, e o chefe do partido quem era? É claro, o sumo sacerdote. Eles se submetiam ao dominador, quer dizer, ao Império Romano, para manter a sua posição e, é claro, perseguiam Jesus porque eles acreditavam estarem sendo ameaçados. E o outro partido são os fariseus. Os fariseus são os sucessores dos Hassidim, né? Lá do século II a.C., que formaram, assim, um partido religioso. Eles eram também nacionalistas, contrários à dominação romana, e exerciam, diferente dos zelotes, esses vão exercer uma resistência passiva. Era formado, né, por um colegiado leigo de várias camadas da sociedade e baseavam a sua salvação no cumprimento da lei. Esse grupo também perseguiu Jesus Cristo. Um grupo que você agora já conhece bem também, os escribas, lembram? Intérpretes abalizados das escrituras, eram verdadeiros especialistas em direito, administração, educação, exerciam funções de intelectualidade no centro das decisões jurídicas, tanto no Sinédrio quanto nos centros de educação, as sinagogas. E eles eram grandes intérpretes das sagradas escrituras e se tornaram verdadeiros guias espirituais do povo. E o último grupo, né, que eu quero destacar aqui são os essênios. Esse grupo foi um resultado da fusão entre os sacerdotes que contestavam o clero, né, de Jerusalém e alguns leigos que haviam sido exilados. Então, eles formaram uma seita que vivia no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto, onde viviam um ideal, né, de monges. Né? Inclusive, temos um personagem bíblico muito famoso, que é visto como essênio. Então, é esse ponto que eu gostaria de compartilhar com você nessa aula. Mas eu não posso encerrar antes de finalizar voltando, né, para a história de Israel, lá para o século III, né? E lembrar que o Império Romano também passou por uma enorme crise econômica e política. A corrupção, os gastos com luxo, desviaram os recursos, né, para o investimento no exército. Então, com o fim das conquistas territoriais, os romanos, né, o Império começou a diminuir o número de escravos. Isso provocou uma queda na produção agrícola. Na mesma proporção que caía a produção agrícola, também caía o pagamento dos tributos originados nas províncias. Então, com a crise financeira, com o exército enfraquecido, as fronteiras, né, do Império Romano, cada dia que passava ficavam mais desprotegidas. E muitos soldados que já estavam sem receber salário durante algum tempo, estavam já abandonando, deixando as suas obrigações militares. E nós vamos encerrar, né, esse nosso encontro aqui. Espero ter sido proveitoso para você. E em breve nós nos encontraremos na nossa quarta e última lição sobre a história de Israel. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus assim nos abençoe.